Isaías 61:1 diz assim: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, e Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros serão libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos os que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa no lugar de cinzas, e uma alegre canção, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. E em sua justiça se tornarão grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Versículo 6: vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Recebe isso em nome de Jesus. Das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros delas. No lugar da vergonha e da desonra, desfrutarão de uma porção dupla da honra de Deus. Terão prosperidade em dobro na sua terra e alegria sem fim. Alguém toma posse disso em nome de Jesus. A intimidação do inferno, ela é difícil, nem todo mundo é aprovado. Ela muitas vezes nos leva para um lugar de angústia, abatimento. A Bíblia fala de um profeta que ele acaba de envergonhar os profetas caídos de Baal. Ele clama e Deus envia fogo do céu. Ele ora e os céus respondem a sua oração. Ele se posiciona e algo sobrenatural acontece a partir da sua posição. Mas ainda assim, a notícia de que alguém que era a sua cabeça faz com que ele se abata. Biblicamente, a gente vai ver vários momentos em que Deus está usando profeticamente alguém ou um povo. Também é marcado por um momento em que espíritos de intimidação se levantam para amedrontar aqueles que o Senhor já levantou primeiro. Ouvimos sobre Jezabel e muitas vezes pensamos que Jezabel é algo que age em mulheres. Para toda Jezabel é necessário que haja um Acabe, ou seja, alguém passivo. Mas Jezabel não acontece só em casas ou ministérios. Jezabel fala a respeito de um espírito de intimidação que tenta calar a voz profética. Tem pessoas que vivem depois do seu maior milagre, o seu maior desafio. Tem pessoas que vivem depois do seu maior romper, a sua maior luta. Irmão, eu estou falando para empresários aqui que talvez depois do ano da maior prosperidade da tua empresa enfrentaram um vale. Deus me deu graça para falar com pessoas de todas as classes. Deus tem soprado por misericórdia a minha mensagem e a minha voz para lugares altos e lugares simples, para brancos e pretos, para pobres e ricos. E eu já ouvi de grandes empresários da nação eles abrirem seu coração e dizer: irmão, eu estou vivendo algo que todo mundo que vê de longe acha que é a melhor coisa que alguém poderia viver, mas o meu coração está vivendo um vale profundo. Eu sinto um vazio. Estou conquistando o que eu queria conquistar, eu estou vivendo o que eu gostaria de viver, mas ainda assim eu sinto uma apatia, eu sinto uma angústia. Guarde isso em nome de Jesus. A jornada de fé não fala só sobre a conquista de topos, mas fala sobre aprendermos a lidar com vales. E tem momentos que você pode estar vivendo um topo ministerial, um topo financeiro, um topo empresarial,
mas ainda assim você pode se deparar com um vale emocional, você pode se deparar com algo que tenta te paralisar, te angustiar, te entristecer. Eu tentei discernir o porquê de tantos levantes nesses últimos dias, e Deus falou comigo: há um grande romper que está por vir, e antes de todo grande romper há também uma grande resistência. Foi assim com Moisés, foi assim com José, foi assim com Jesus, vai ser assim com você. Mas alguém vai declarar com autoridade, diga: eu creio que aquele que começou a boa obra, vamos, fala com autoridade, diga, é fiel para concluí-la. A palavra de Deus diz em Isaías que no lugar da vergonha Deus tem para nós dupla honra. A gente precisa entender que o padrão bíblico de Deus fala sempre sobre uma restituição numa medida maior do que aquilo que lhe foi roubado. Significa que se há uma vergonha que manchou o teu casamento, Deus não vai só trazer uma cobertura sobre a tua nudez, Deus quer levantar o teu testemunho para edificar alguém que está nu também. Alguém está pegando isso? Diga amém. Isso quer dizer que se há falta de recursos, Deus não vai apenas suprir a sua necessidade, mas se você esperar e confiar, Ele vai transbordar além da tua necessidade, porque a medida dos homens é suprir o que falta, a medida de Deus é transbordar além daquilo que você perdeu um dia. Alguém está pegando isso? A gente vê isso na vida de Jó. Tudo que foi retirado foi acrescentado muitas vezes mais. A gente vê isso na vida de José. Tudo que lhe foi retirado foi acrescentado muitas vezes mais. A gente vê isso na vida de Abraão. Ele abre mão de um filho e, além de poder ficar com ele, recebe gerações por herança. Todas as gerações são benditas em Abraão. Ele agora se torna a cobertura dele, vem a filiação daqueles que vêm de geração em geração. A gente vê isso sobre a história de Davi. Deus fala para Davi: a tua ideia é boa, Davi, de construir um templo para mim, uma casa para mim. O teu coração está se movendo por uma boa motivação, mas eu quero que o seu filho conclua isso. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Davi não questiona e ele cede. E até hoje, aquele templo que foi construído pelo filho de Davi, mas foi sonhado por Davi, não carrega o nome de Davi. É conhecido e lembrado como o templo de Salomão. Mas porque Davi abriu mão de levar o seu nome em um templo que ele sonhou um dia, o Senhor se agradou e coloca nele algo maior. Salomão é lembrado por um templo que construiu, mas Davi é lembrado como o homem que da sua linhagem veio o Messias. Você vai se lembrar do templo de Salomão, mas nós vamos nos lembrar que aquele cego dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pega isso aqui em nome de Jesus. Tudo que o Senhor te pedir para entregar, você vai receber do Senhor uma medida maior. Deus está dizendo: se você abrir mão dos teus planos, eu vou cumprir os meus. Se você abrir mão da tua vontade, eu vou cumprir a minha. Se você abrir mão da tua agenda, eu vou estabelecer a minha. Porque os meus caminhos são mais altos que os seus, a minha vontade é melhor do que a tua. Agindo eu em teu favor, não há quem possa impedir o meu agir. Alguém toma posse disso em nome de Jesus. Diga: para toda nova medida de retaliação e resistência, declare com autoridade, diga: há uma nova medida de favor de Deus, de bondade de Deus. O Senhor é o Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. Sim, Ele vai à frente do seu povo. É Ele quem marcha, é Ele quem opera, é Ele quem abre caminhos, é Ele quem nos dá livramento, socorro, escape. É Ele quem faz o impossível se tornar inevitável e as portas do inferno. Vamos, igreja, com autoridade, declare e diga: não resistirão ao avanço da igreja. Alguém comigo aqui?
Então todo espírito de intimidação, biblicamente, tenta calar uma voz profética, um mover profético. Mical tenta calar a alegria de Davi, se torna estéril até o dia da sua morte, não tem filhos. Jezabel tenta calar a voz profética de um homem de Deus. Se você não leu sobre, leia quando chegar em casa como termina a história de Jezabel, devorada pelos cães. Herodes. E a gente pega a história. Nero incendeia uma parte da cidade para, além de criar calamidade, criar animosidade entre a população e os cristãos, coloca a culpa nos cristãos para que todos se voltem contra esse povo. Aonde está Nero agora? E aonde está a glória do seu império? Lançaram cristãos em fornalhas ardentes. Durante um período da nossa história, cristãos foram empalados, revestidos de cera, e foram usados como tochas para iluminar as cidades. Foram esquartejados dentro do Coliseu, se tornaram entretenimento para homens maus. Aonde está a glória desses homens agora? Tentaram parar a igreja desde o princípio, tentaram parar no ventre de Maria e no nascimento de Jesus, tentaram parar no ministério de milagres e através da crucificação, mas a cada novo nível de levante, um novo nível de romper. Eu já falei sobre isso milhares de vezes, mas alguém pode estar ouvindo pela primeira vez. Há um historiador que não era cristão, que relatava tudo o que aconteceu durante o período da história do nascimento da igreja primitiva. Ele se chama Flávio Joséfo, e ele relatava que cada gota de sangue de um cristão que caía na terra era como uma semente do evangelho que brotava. Ele relatava: quanto mais perseguem a igreja, mais ela cresce. Quanto mais perseguem o mover, mais ele se expande. Então cristãos estão cultuando em lugares ocultos, estão se reunindo de forma subterrânea, mas o evangelho não para de crescer, os testemunhos não param de se alastrar. De geração em geração houve levantes. O período da Santa Inquisição, alguns templos eram fechados enquanto protestantes cultuavam, e eram queimados vivos os seus filhos, as suas filhas, as suas mulheres, queimados vivos por perseguições. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Para cada levante do inferno há um novo nível de glória e dupla honra de Deus. Alguém recebe isso? Diga: eu creio que tudo que se levanta contra mim, diga, me leva a um novo nível de testemunho e de fé. Guarda isso aqui em nome de Jesus. A Bíblia fala que os nossos inimigos estão debaixo dos pés do nosso Deus. Então você não precisa ser muito bom em física para entender que se há inimigos colocados debaixo dos seus pés, o levante deles se torna plataforma. Quanto mais se levantam, mais te levantam. Quanto mais se levantam, mais te levantam. Estão tentando te calar, mas estão promovendo o seu testemunho. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Toda a rua sabe que houve uma mancha sobre o teu casamento. Toda a tua casa sabe do desafio financeiro que você está vivendo. Todos os seus amigos sabem que você tropeçou, mas eu quero declarar em nome de Jesus, assim como o número daqueles que souberam do seu desafio foi um número grande, maior será o número daqueles que ouvirão o seu testemunho. Ouvirão nas ruas da cidade: grandes coisas o Senhor está fazendo por eles. Sim, grandes coisas o Senhor está fazendo no meio deles, e uma geração contará a outra geração sobre a grandiosidade dos feitos de Deus. Alguém toma posse disso em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar.
Sabe, eu já fui improvável em muitas etapas da minha vida. Eu lembro que com 19 anos, eu fui eleito síndico de um condomínio e eu me tornei sócio de um grande empresário no interior do estado do Rio de Janeiro. Eu lembro das histórias que meu pai falava sobre ele, porque ele era cliente da corretora do meu pai por muito tempo. Meu pai falava: esse empresário é muito grande, filho, ele tem muitos postos de gasolina, ele tem construtoras, ele é um homem empreendedor, ele é muito visionário. E um dia, eu bato na porta desse homem e apresento um projeto, e do projeto vem um convite, do convite eu me torno sócio. Eu comecei muito cedo, com 15 anos eu fui emancipado, com 17 já tinha CLT registrado na minha empresa. Quando me apresentei no serviço militar, fui dispensado porque já era um microempreendedor. Eu lembro que o cabo que me atendeu, ele falou: olha, eu vou te dispensar, você tem CNPJ, você é empresário, mas será que você consegue um emprego para minha esposa? Ela é secretária e está sem trabalhar. Aquilo me marcou, porque durante um período de serviço militar em que muitas pessoas ainda não sabem para onde vão, Deus já estava me dando oportunidade sem eu nem saber quem Deus era. E aí eu conheço a Kezinha, e eu me apaixono. Eu estou nas férias da faculdade, eu não volto nem para trancar a faculdade, nem para desmontar o apartamento que eu morava em Juiz de Fora. Eu fico e eu começo a congregar, eu começo a chegar às 6 da manhã nos cultos aos domingos, e aí eu fico de 6 a meio-dia, eu começo a me envolver com a ação social, e aí a gente se casa, e Deus nos chama para liderar jovens, e da liderança de jovens vem a liderança de uma escola bíblica dominical, e eu sou consagrado ao obreiro, e aí eu começo a servir como diácono, e a empresa começa a prosperar, a gente começa a abrir comércios, a gente abre uma loja no shopping, abre uma loja na rua, e aí eu durmo no estoque da loja, no colchonete, enquanto Kezinha está trabalhando no balcão, e aí a gente reveza, e eu vou para o balcão enquanto ela dorme no colchonete, e a gente começa a crescer. E éramos jovens, não tínhamos filhos, a gente comprou o primeiro apartamento antes dos 20 anos de idade. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando tudo isso começou a acontecer, também veio muita oposição. Eu lembro da revolta de alguns dizendo: ele é tão jovem, ele começou agora, ele está vivendo o que eu nunca vivi, ele está indo para onde eu nunca fui, ele está experimentando o que eu nunca experimentei. A grande verdade é que ao longo da tua jornada, esse espírito de intimidação vai se opor a todo novo nível de grandeza que o Senhor quiser te confiar. Você está crescendo, se opõe ao seu crescimento. Você está fluindo, se opõe ao seu fluir. Você está derramando, se opõe ao teu derramar. Irmão, se opõe à oferta de uma mulher que lava os pés de Jesus com um perfume caro. Você deve ter ouvido isso quando começou a servir. Talvez alguns que te chamavam para festas agora se incomodam porque você não faz parte delas, está servindo a igreja de Jesus. Só ontem tivemos um novo treinamento e são mais de 500 novos voluntários servindo a casa de Deus. Alguém pode celebrar o que Deus está fazendo aqui? Então há um exército se levantando. Tem gente que não te pergunta quantos boletos você tem aberto, mas vai te questionar se você começar a servir a casa de Deus. Pessoas que não se preocupavam com aquele jovem que era cego, estava à porta do templo e das casas, mas começam a se preocupar quando ele é curado por Jesus e o testemunho dele começa a edificar a fé de muitos. Tem gente que não se preocupava enquanto você tinha um currículo na mão, batendo com pasta de porta em porta, mas começa a tentar entender o porquê da tua prosperidade. Quando Deus te tira do meio de um lugar improvável, começa a prosperar a tua casa. Se tem algo que eu aprendi em meio a todo romper, seja empresarial, ministerial, familiar, é que o espírito de intimidação sempre vai te dizer: você não poderia estar onde você está. E para cada vez que você ouvir isso, você precisa ter uma resposta firme. Se você está incomodado, reclame com quem me estabeleceu.
Vamos, pega isso aqui em nome de Jesus. Levanta suas mãos, deixa eu profetizar sobre alguém. Aquele que te estabeleceu é quem te garante. Aquele que te ungiu é quem te sustenta. Aquele que te chamou é quem mantém você de pé. Porque a unção sobre Davi incomoda Saul, mas Davi não vai deixar de ser quem Deus chamou para ser, porque Saul está em cólicas. Você vai receber de Deus palavras, promessas, desígnios, unção, e você vai precisar correr sem olhar para o lado. Você vai precisar desenvolver a habilidade de ouvir os céus e não ouvir opiniões da terra, porque para cada palavra contrária, antes já chegou uma promessa de Deus, e ela pulsa em você, e ela se move em você, e ela sustenta você, e ela garante você. Vamos, alguém declara com autoridade: maior é o que está em nós do que tudo que se levanta ao nosso redor. Alguém crê nisso? Diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Fala para quem está do seu lado, para não esquecer. Fala: se alguém te resistir, manda reclamar com quem te estabeleceu. Saul ama Davi, enquanto Davi serve os propósitos de Saul. Saul persegue Davi, quando Davi recebe uma unção que antes estava sobre Saul. Os irmãos provavelmente amavam José, enquanto era um bebê no colo da mãe, e não apresentava a eles nenhuma ameaça. Os irmãos passam a odiar José quando percebem que, além de uma capa colorida, ele recebe de Deus uma palavra de governo e liderança sobre eles. Faraó ama Moisés a ponto de deixar que a sua filha o crie como um príncipe. Faraó passa a odiar Moisés quando percebe que dentro da sua casa Deus levantou o libertador de um povo. Muitas pessoas, ou oposições espirituais, segundo Efésios 6, a nossa batalha não é contra pessoas, carne ou sangue, é contra principados e potestades. São movimentações espirituais, são milícias que tentam paralisar aquilo que Deus começou a fazer. Não se opõe enquanto você está dormindo, apático, omisso, ocioso, distraído, mas se revoltam quando você entende o propósito para qual você nasceu e o nome pelo qual o céu te chama. Há um nome que os céus te chamam. Alguns são chamados de libertadores, outros de visionários, outros de construtores, outros de apoiadores, outros de intercessores. Eu não sei qual é o teu chamado. Alguns aqui foram chamados para cobrir a igreja, outros para sustentá-la. Alguns foram chamados para proclamar o evangelho, outros para ensiná-la. Alguns aqui foram chamados para uma parte do corpo e outros para outra parte dele, porque a multiforme graça de Deus, quando está num corpo ajustado, ela opera em nós, e como membros bem ajustados nos tornamos um corpo poderoso. E esse corpo é resistido pelo inferno, mas o problema é do inferno. Fomos chamados por um Deus que é forte e poderoso nas batalhas. Ele não se cansa, não fica exausto, ele não se esqueceu de você. Ele te viu quando ninguém via, ele te ungiu quando não havia nada de valor em você, porque ele não vê como o homem vê. Ele não chama apóstolos prontos para começar a tua igreja, não. Ele chama homens rústicos, ele chama alguém que fede a peixe, ele chama alguém que cobra impostos, ele chama alguém que era o improvável. Irmão, no RH dos céus, você não é chamado por quem você se tornou, você é chamado por quem Deus vai te tornar. Alguém comigo aqui, diga amém. Então entenda, essa palavra tem pulsado no meu coração no princípio desse ano. A resistência e a oposição de hoje não é sobre hoje. Empresários, homens de governo, líderes na nação, olhem para mim. O que te opõe hoje não é sobre o teu resultado de hoje. Mulheres
que foram chamadas para esse tempo, homens que têm um chamado ministério para esses dias. O que se opõe hoje não é sobre o dia de hoje. Quem dera a igreja se movesse na mesma dinâmica que o inferno tem se movido contra nós. O inferno se antecipa, ele ouve o que os céus dizem a teu respeito e tenta te paralisar antes de você entender. Nós esperamos coisas acontecerem para aí então nos posicionarmos. Somos muitas vezes letárgicos, reativos, mas o inferno não, ele é antecipado. Ali tem alguém que vai se levantar como voz profética. Eu preciso afetar a sexualidade dele, eu preciso afetar as emoções dele, eu preciso gerar traumas nele, eu preciso calar a voz profética dele, porque se ele descobrir quem ele é, o que ele carrega, quando ele se posicionar, vai se tornar imparável. Igreja, somos imparáveis naquele que nos chamou, somos invencíveis naquele que nos ungiu. Alguém crê nisso? Diga: eu e a minha casa somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Alguém está recebendo essa palavra aqui nessa noite? Vamos, será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia! Se for para Jesus, você pode fazer melhor, irmão. Aplauda ele, exalte a ele. Aleluia! Ainda bem que eu vim, Jesus. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. Fala: irmão, quem te plantou te sustenta. Fala para quem está do outro lado, sacode ele. Quem te plantou te sustenta. Você não vai parar, você não vai desanimar, você não vai desistir, você não vai voltar atrás, você não vai se comparar. Há uma promessa sobre você que só cabe em você. Sim, há uma capa colorida que só cabe em você. Deus te chamou para algo único, inédito. Não chamou o irmãozinho do lado, não chamou o irmãozinho de trás. O que Ele tem para você só serve para você. Alguém recebe isso? Diga amém. Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, vamos com autoridade. Feche teus olhos, declare isso com autoridade. Diga: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas essas coisas? Biblicamente há um padrão de purificação da igreja. Biblicamente há um padrão de purificação dos santos. Biblicamente há um padrão dos heróis da fé. Todas as vezes que Deus quer purificar alguém que Ele chamou, esse alguém é purificado no meio do fogo e da batalha. Olha o que a palavra de Deus diz. 1 Pedro 1,6: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, ela é genuína e resultará em louvor, em glória, em honra, quando Jesus Cristo for revelado. Alguém toma posse disso? Vamos ler isso junto em nome de Jesus, vamos lá. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, em glória, em honra, quando Jesus Cristo for revelado. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? 2 Coríntios 4:8 diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados,
Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Levante as suas mãos. Eu quero profetizar em nome de Jesus para cada novo nível de oposição sobre o teu crescimento, sobre a tua casa, sobre o teu chamado, sobre a tua entrega, sobre o teu ministério e sobre o seu despertar no Senhor. Haverá um novo nível de escape. O Deus de escape, o Deus do livramento, o Deus da promessa, o Deus que opera tudo em todos, o Deus que levanta homens simples e coloca em mesas poderosas, o Deus que derrama governo para governar, liderança para liderar, provisão para que não haja falta. Esse mesmo Deus está dizendo para alguém nessa noite: filho, desperta e resplandece. Não é tempo de se abater, não é tempo de recuar. Os campos estão prontos, então lança as redes e haverá uma pesca maravilhosa. Lança a tua semente e colherá ainda nesse ano 100 vezes mais do que tudo que foi semeado. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Quantos estão prontos para adorar no meio da tribulação ou da perseguição? Quantos estão prontos para celebrar em meio a oposições? Sabe, a gente vê na antiga aliança e na nova aliança uma dinâmica diferente. Na antiga aliança vemos livramentos de Deus, em vários momentos livrando o povo de alguns caminhos ou lugares. Olha para mim, não se distrai. A gente vê o profeta e o moço do profeta sendo livrados enquanto a cidade está cercada. Eu falei sobre isso domingo passado. O profeta ora para que os olhos do moço se abram. Quando ele passa a enxergar, ele vê que maior é o número dos exércitos de Deus ao redor deles do que o número de exércitos inimigos que vêm contra eles. Na antiga aliança a gente vê um Deus que livra Daniel no meio da cova dos leões, que livra Mesaque, Sadraque e Abidnego no meio de uma fornalha ardente. Mas a gente vê na nova aliança uma dinâmica diferente. Na antiga aliança Deus abre o mar para o povo passar. Na nova aliança vemos Pedro e Jesus caminhando sobre o mar. Eu quero profetizar algo sobre você. Tem gigantes que Deus vai tirar do teu caminho, mas tem gigantes que Deus vai te permitir passar por cima deles. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Tem livramentos que Deus vai livrar você. Ele vai falar: não, por aqui não, nesse momento não. Muda a rota, muda o caminho. Mas tem alguns que vão se opor a você, e Deus vai te fazer passar por cima deles. Sobre toda palavra de morte e sobre todo pensamento, tudo que vem te abater, sobre toda tempestade emocional, sobre tudo que vem roubar a tua alegria, sobre tudo que vem tentar roubar a tua fé. Virão contra você por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Todo pensamento de morte, todo ladrão de alegria, toda depressão, todo pânico, tudo que vem trazendo sobre você sufocamento. Feche teus olhos, eu quero profetizar sobre alguém. Tentam sufocar teus sonhos, tentam roubar tua fé, tentam te fazer distrair. E o inferno está o tempo inteiro oferecendo propostas para o povo de Deus. Foi assim com Jesus, também é assim com você. Antes de começar o ministério de milagres, o próprio Satanás fala: olha, se você me adorar e se você se prostrar, você não precisa passar pela cruz. Eu te darei tudo o que você deseja. Eu quero declarar em nome de Jesus: você não vai ser iludido com propostas do inferno. Você está se movendo por uma promessa dos céus. Você não vai se distrair com aquilo que é bom. Você vai perseguir aquilo que é de Deus para você. Você não vai procurar os caminhos mais fáceis. Os atalhos têm roubado muitos homens de Deus. Não, você não vai por atalhos, caminhos mais rápidos. Você vai pelos caminhos de Deus. Você vai debaixo de uma palavra de Deus. Você vai se mover debaixo dos desígnios de Deus. Há uma promessa de Deus sobre você, e ela te guarda no tempo mau, e ela te
supre no tempo da falta, e aquilo que Deus disse que vai acontecer, creia, no céu já aconteceu. Será que alguém pode dizer glória a Deus por isso? Levante suas mãos, declare com autoridade, diga: tudo aquilo que Deus disse que vai acontecer. Vamos, igreja de Jesus, diga: no céu já aconteceu. Salmos 6:10 diz assim: serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados recuarão de repente. Você pode declarar isso com autoridade nessa noite? Levante suas mãos. Você que tem enfrentado desafios no teu casamento, levante suas mãos. Você que tem diagnósticos de morte, doenças ou coisas que têm afligido você, levante as suas mãos. Você que tem ouvido vozes que tentam te convencer a desanimar ou desistir, vamos, levante as suas mãos. Você que tem enfrentado batalhas emocionais, talvez a tua maior batalha tenha sido na tua mente, dizendo: você não vai conseguir, você está se iludindo, não vai acontecer, você não está pronto, você não tem o suficiente, você não tem o que precisa. Levante as suas mãos. Você que tem enfrentado algum tipo de oposição ministerial, você que tem enfrentado algum tipo de levante no teu trabalho, seja aquele que está acima de você ou aqueles que o Senhor te confiou para estarem sendo liderados por você, levante as suas mãos e declare com autoridade, diga: serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados recuarão de repente. Alguém toma posse disso aqui, pode dizer glória a Deus por isso. Um dos maiores erros da igreja, se for para Jesus você pode fazer melhor. Um dos maiores erros da igreja é pessoalizar a oposição. Toda oposição é um arquétipo de algo que está além de quem se opõe ou do que se opõe. A Bíblia fala que o inimigo ele tem um propósito: roubar, matar e destruir. Tudo que o inimigo precisa é de uma boca, é de uma mão, é de alguém pronto para se opor. Mas entenda, quem se opõe a você é só expressão de algo maior que resiste você. E por que o inferno odeia você? Porque você carrega uma promessa, você carrega uma herança. Você em Jesus foi feito filho, não mais escravo. Você carrega um selo. Mas o problema é do inferno. Se ele odeia você, porque a despeito do que o inferno pensa sobre você, existe um Deus que ama você. Existe alguém que te chama pelo nome. Existe alguém que te viu quando ninguém via. Existe alguém que te chamou quando nada de valor havia sobre você. E é Ele quem sustenta as promessas que te fez, é Ele que garante o futuro que desenhou, e é Ele que mantém pulsando os sonhos que imprimiu no teu coração. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. O salmista diz: o Senhor escreveu cada um dos meus dias antes de qualquer um deles existir. O Senhor já desenhou o teu 2026 e você ainda está preocupado com como vai ser o teu 2025. Irmão, entenda isso. Esse ano já foi estabelecido, já foi preparado. Deus já preparou as portas, Deus já preparou o escape, Deus já preparou a provisão, Deus já preparou os acessos, Deus já preparou as alianças. Deus vai tirar da tua mesa aqueles que estão nela, mas não é mais para estar. Deus vai tirar do teu lugar de conselho, conselhos que parecem conselhos de Deus, mas não foi Deus quem deu. Deus vai tirar do teu entorno opiniões que vêm travestidas de boas motivações, mas as motivações que levaram essas opiniões até você não são as motivações de Deus. Deus vai limpar ciclos, Deus vai limpar ciclos
Deus vai limpar ambientes, Deus vai limpar mesas. E alguns vão dizer: Senhor, por que que o Senhor está me tirando de um lugar que eu desejava estar? Deus está dizendo: filho, porque eu ouvi conversas que você não ouviu, porque eu vi motivações que você não viu, porque eu sei de planos e estratégias que você não sabe. Então aguarde, descanse e confie. Eu sei o que é melhor para você. Aguarde e entregue os teus caminhos, porque eu vou operar aquilo que você sozinho não operaria. Eu te levarei a lugares que você sozinho não iria. Alguém crê nisso? Diga: eu sei que os caminhos de Deus são melhores que os meus, e a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deuteronômio 31:8. Recebe isso em nome de Jesus. O próprio Senhor irá à sua frente, e Ele estará com você. Ele nunca o deixará, Ele nunca o abandonará. Portanto, não tenha medo, não desanime. Josué 1:9 diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore e não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia, aleluia. Ainda bem que eu vim, Jesus. Igreja de Jesus, Lagoa em Alphaville, eu consigo ouvir o som dos tambores. Existe um exército sendo ajuntado, existem generais sendo levantados. Vamos, Josinho, vamos fazer um som de tambores de guerra aqui nessa noite. Existe uma convocação e um alistamento. Do alto das planícies há um novo som. Eu consigo ouvir o som. Há o som de um avivamento, há um novo cântico, há uma nova canção. Talvez alguns já decretaram a tua falência, mas os céus estão dizendo: te esquece, melhor é o final das coisas do que o início delas. Vamos, alguém comigo aqui nessa noite? Aleluia. Primeira verdade fundamental sobre a pressão, e os fortes entendem isso, e os meninos precisam entender para mudar de nível: a pressão é um privilégio. Fala para quem está do seu lado: a pressão é um privilégio. Você estava de manhã também, não tá? Tá com fome, irmão. O pessoal fala: pastor, você percebe todo mundo que está aqui? Todo mundo, quem está bocejando, quem está recebendo, quem está conversando. Acaba o culto, eu falo: fulano estava aí, né? Eu não vi, estava na terceira fileira, lado direito. E eu amo ver o semblante mudando à medida que a palavra vai sendo liberada. Tem gente que chega aqui de mau humor, braço cruzado, daqui a pouco está se prostrando, chorando. Eu amo ver Jesus mudando a sua feição, porque isso é uma expressão do teu interior. Às vezes demora mais para a gente ver do lado de fora o que está acontecendo do lado de dentro, mas tem uma hora que não dá para você suportar. Você precisa colocar para fora o que Deus está fazendo dentro de você. Vamos, alguém comigo aqui? A pressão é um privilégio. Para pensar na pressão de estar numa corrida de 100 metros. Se você queima a largada, você está fora. Se você tem uma indisposição ou uma dor de barriga na noite anterior, você está fora. Sua performance foi comprometida. Se você se distrai, se o teu emocional é abalado, você está fora. E o mundo não tem culpa se você por 4 anos se preparou para um momento que no dia D você não conseguiu performar como gostaria, porque isso faz parte da jornada. Imagina a pressão de um atleta olímpico quando pela última vez vai ter a última oportunidade de subir no pódio. Imagina a pressão da final de uma Copa do Mundo, jogando na nação que você foi gerado. Imagina a pressão de você estar às portas de fechar um contrato que muda a vida financeira da tua família. Imagina a pressão de estar numa fila em que você vai ser entrevistado e só uma dessas pessoas vai ser chamada para o trabalho, e você sabe o quanto você precisa, você sabe como a sua família tem expectativa e tem orado para que a resposta seja positiva. Imagina a pressão de alguém que recebe um diagnóstico
de que não pode gerar filhos e agora está gerando, mas sabe que o seu bebê no ventre está sendo sustentado por um fio, porque essa gravidez é de risco. Agora para pensar no privilégio que é poder gerar, mesmo anteriormente recebendo um diagnóstico de que não podia. Imagina o privilégio de poder errar a largada, mas também ter a oportunidade de acertar e receber uma medalha olímpica, que em toda a sua geração apenas 4, 5 ou 6 foram chamados para esse lugar. Imagina a pressão de você ganhar a final da Copa do Mundo na sua nação, sendo que todo moleque que joga no campo de várzea sonhou com esse dia, mas apenas 11 estarão dentro de campo quando o apito final for dado. Irmão, a pressão existe em todo tempo, em toda área, em toda e qualquer circunstância. Então o meu bom conselho para você nessa noite é: escolha a sua pressão. Eu já vivi a pressão de receber da Kezinha a lista de compras e não ter R$1 no saldo da conta, e dizer para ela: amor, à tarde eu faço, crendo que até à tarde algum milagre aconteceria. Mas eu também hoje lido com a pressão de ter 400 pessoas contratadas no nosso staff, entre colaboradores diretos e terceirizados, em ter que lidar com 15 mil membros e toda a exposição que esse lugar coloca. Eu tenho que lidar com a pressão da gente ter um orçamento mensal de 6 milhões de reais e ter que finalizar o ano lidando com alguns desafios e até algumas dívidas antes da gente concluir 31 de dezembro. Mas essa pressão é gloriosa, porque eu lembro do dia em que eu chorava orando para estar em um lugar que era muito distante do lugar que Deus me colocou. A pressão é um privilégio, porque se você está num lugar que poucos estão, vivendo o que poucos vivem, entenda, você foi separado por esse tempo. Como a rainha Esther, você foi adornada para esse tempo. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te chamou? Quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te estabeleceu? Eu falei sobre isso na semana passada. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Só tem um problema de enfrentar talvez uma crise na empresa quem é empresário, só tem crise no casamento quem é casado, só tem desafios na criação dos filhos quem é pai, só tem gravidez de risco quem está grávida. Então a primeira verdade fundamental, e eu quero que você, em primeiro lugar, entenda que a pressão é um privilégio, mas eu preciso te dar um segundo passo. A pressão, ela não pode ser acumulada, porque pressão acumulada adoece. A pressão, ela precisa ser canalizada, porque pressão canalizada libera destino. A pressão canalizada levou naves tripuladas a chegarem na lua. A pressão canalizada fez com que carros de alta velocidade quebrassem recordes históricos. A pressão canalizada fez com que locomotivas cortassem o país e levassem pessoas de estado a estado. A pressão canalizada fez com que muitas coisas acontecessem, mas quando ela é acumulada, é como uma represa que em algum momento ela vai estourar, ela vai ter problemas. Se você não tem apresentado para a pessoa certa a sua pressão, você vai adoecer. Segundo o OMS, até 2030, o maior quadro debilitante da nossa geração serão doenças emocionais, quadros psicossomáticos. Segundo o OMS, até daqui a alguns anos vai ter mais gente abatida por problemas de ansiedade, depressão e as suas variáveis do que por qualquer gripe, resfriado ou flu. Irmão, precisamos entender que todos estamos debaixo de muita pressão. Se você é um político ou você é da iniciativa privada, se você é líder de ministério ou se você está sendo liderado por alguém, se você é pai ou se você é filho, está na puberdade, enfrenta bullying na escola, tem crise de identidade, ainda não entendeu sobre quem você é, se você tem sido afetado por uma ideologia de gênero que tenta colocar em crise um sexo que desde o dia em que você nasceu ficou claro para quem te viu nascer: tem pintinho é menino, não tem pintinho é menina. Mas até isso está sendo relativizado. Vemos uma geração em crise, não sabe quem é, não sabe o que quer fazer. E é por isso que precisamos entender que a pressão existe, ela é um privilégio, mas ela tem que ser canalizada para o lugar certo. Se você interiorizar sentimentos, você vai adoecer. Se você começar 2025 com o remorso do ano passado ou de crises passadas, você vai adoecer. Se você quiser começar um novo ano, mas ainda carrega
algumas crises antigas, você vai adoecer. O que eu preciso fazer, pastor, para liberar destino a partir da minha pressão? Você precisa usar toda a crise para que se torne testemunho. Você precisa pegar toda oposição para que se torne combustível. Você precisa listar o que te opõe e você precisa lembrar quem se opôs. Eu já falei sobre isso algum tempo atrás. Eu estava às portas de viver um novo romper no meu ministério, e eu fui pregar para a minha igreja e para os jovens da minha igreja sobre voar alto. E eu pedi para Deus uma mensagem. Ele me deu uma mensagem que começava com 3 perguntas. A primeira pergunta que Deus me fez é: André, quais são os seus limites? Anota. E eu anotei quais eram os meus limites. E logo depois ele perguntou: quem estabeleceu esses limites? E ao lado dos meus limites eu comecei a anotar quem tinha estabelecido eles. E a terceira pergunta que Deus me fez explodiu a minha mente, mudou o meu ministério, mudou o meu ritmo de aceleração, mudou a minha casa. Deus disse: se não fui eu quem estabeleceu esses limites, por que você os respeita? Você vai perceber que a maior parte dos limites que te limitam não foram liberados pela boca de Deus. Talvez o teu limite seja a identidade, mas antes da sua identidade ser deformada ou afetada, já havia uma identidade em Jesus estabelecida. Talvez o teu limite seja a tua sexualidade, mas antes de você sofrer um abuso ou qualquer coisa que tem gerado crise na tua mente, há uma identidade estabelecida antes da tua existência. Deus te chama de quem você é antes de você se tornar. Ele te chama pelo nome antes do ventre da sua mãe existir. Talvez a tua crise, o que te limita, seja o lugar onde você nasceu, mas precisamos lembrar que Jesus, o Rei da Glória, o autor e consumador da nossa fé, ele nasceu num lugar simples, ele foi sepultado num lugar emprestado, ele não veio pronto, ele aprendeu a engatinhar, a andar, ele ia como de costume no templo, ele aprendeu sobre a teologia, mesmo sendo o verbo ouvia sobre o verbo, mesmo sendo a palavra ouvia sobre a palavra. Ele viveu processos, irmão. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, teve alguém que o antecedeu para preparar o caminho para si. E a gente acha que vai conseguir romper sem viver preparo, quando nem o Messias abriu mão de ter alguém que preparasse o caminho. Não é sobre o lugar que você nasceu. Não é sobre a família que você teve. Isso afeta uma parte, mas isso não vai definir o final da sua história. Eu falei sobre isso domingo passado. Rick Warren diz que somos frutos do nosso passado, mas não devemos nos tornar reféns dele. Talvez a tua criação não foi a melhor criação, mas agora você vai ter filhos, e a pergunta que você tem que responder é: que tipo de criação seus filhos vão ter? Talvez o teu pai não foi o pai mais presente, mas vai chegar um tempo, irmão, que você vai ter que trabalhar para dar conta da tua casa. E a pergunta que você vai ter que responder é: você conseguiu se fazer presente como o pai que você sempre questionou por não ser? Agora está no nosso turno. Vimos a igreja errando muitas vezes, agora nós somos a liderança da próxima geração da igreja. Precisamos agora assumir um papel de responsabilidade na construção da história. Isso gera pressão, mas que pressão gloriosa, que é poder receber de Deus a oportunidade do nosso turno fazer história com Ele, e fazemos algo que vai ecoar para as próximas gerações. Que oportunidade de pegar uma criança e estabelecer nela uma visão de mundo, estabelecer nela princípios fundamentais do Evangelho, para que quando crescer não se desvie. Mas que pressão gloriosa é olhar para a aljava e ver as aljavas cheias de flechas e entender que os meus filhos não foram feitos para serem enterrados, nem para serem guardados, mas para serem enviados. E como flechas liberadas sobre nações, serão um bom perfume de Jesus, mudando a história e perfumando as ruas da cidade. Alguém comigo aqui diga amém. Mas que pressão gloriosa. Um menino que na rua Estados Unidos, no bairro da Célula Mater em Cabo Frio, pregava para 15, hoje tem a oportunidade, pela misericórdia de Deus, de poder pastorear 15 mil. Que pressão extraordinária é estar no lugar que Deus te chamou para estar e se tornar quem Deus te chamou para se tornar. JB fala que isso é o significado de convergência. É estar onde você
nasceu para estar e se tornar quem você nasceu para ser. E quando esse dia chega, a pressão aumenta. Uma das coisas que mais tem gerado em nós frustração é a ideia de que quando chegarmos em um lugar, a pressão vai diminuir. Ela não diminui, ela aumenta. Ela aumenta a intensidade de onde vinha e ela aumenta as frentes de onde vem. Agora são mais frentes. Se você se tornar relevante, agora não é só a cobrança daquilo que você faz, mas é do que pensam sobre você. Se você se tornar alguém que é uma autoridade na área, vai ter muita gente que ainda não é, que vai tentar ganhar espaço criticando o que você pensa, fala e faz. Porque uma das coisas que mais tem crescido na nossa geração são críticos que ganham audiência, criticando quem está fazendo o que eles nunca tiveram coragem de fazer. Alguém está comigo? Diga amém. Eu li uma frase esses dias que ela explodiu a minha mente. Nunca critique alguém que caiu de um lugar que você nunca teve coragem de subir. Uau! Mas essa é a nossa geração. Quantas vozes proféticas estão sendo caladas pela pressão do cancelamento? Se eu falar isso, eu perco o algoritmo. Irmão, se você deixa de falar o que deveria falar por medo de perder, você já perdeu e nem sabe. Deixa eu te dizer, você é uma voz que fala como um sino que está desafinado. Você precisa falar o que Deus te chamou para falar. Você precisa estar onde Deus te chamou para estar. E não é sobre cancelamento, porque não existe nada pior do que ser cancelado por Deus. Eu não sei você, irmão, mas se colocar um shadow ban na minha conta do Instagram, ou se diminuírem o alcance daquilo que eu falo nas redes sociais, isso tem um impacto, mas nada impactaria mais na eternidade do que saber que o meu nome não foi escrito no livro da vida. Há alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia. Então escolha a sua pressão. A pressão de uma despensa vazia é alta. A pressão de ser um empresário que precisa pagar 13º e 14º num país em que a carga fiscal é tão louca quanto a nossa, ela é grande, essa pressão. Mas eu ainda prefiro ter que pagar muitos colaboradores do que estar com a despensa vazia, orando para que Deus envie, através de alguém, um refrigério. A pressão de criar 3 filhos é grande. Tem dias que eu estou exausto. Fecho os olhos, é Benício gritando, a Cecília brigando com o Ben, a Chloinha querendo atenção, a Kezinha querendo tempo com ela. Mas eu falo, Jesus, obrigado, porque o Senhor me deu filhos e eu sempre sonhei em ser pai. Que pressão maravilhosa. Chegar cansado do trabalho, o seu filho querer brincar de carrinho, que pressão maravilhosa. Chegar do Tribunal de Justiça exausto e a sua filha querer chamego, que pressão maravilhosa. Domingo, mesmo estando exausto, ter que preparar um sermão, se debruçar na palavra e vir aqui carregado do evangelho, ministrar sobre alguém que espera algo de você. Que pressão maravilhosa. Irmão, literalmente os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Leves e momentâneos. Quantas vezes eu subi para pregar exausto, quebrado, à base de antibiótico, energético. Quantas vezes eu tive que tomar soro aqui, entre um culto e outro lá na minha sala. Quantas vezes, mas isso não é nada. Há algum tempo atrás, e não faz muito tempo, homens pregavam e plantavam igrejas a cavalo, eram perseguidos, mártires foram apedrejados. A cada tempo há uma pressão diferente, mas nós somos os trabalhadores da última hora. E é por isso que a geração antes da nossa às vezes não entende como Deus está fazendo tanto em tão pouco tempo. Somos os trabalhadores da última hora. É favor e graça, é um tempo de Deus. Os tempos estão sendo remidos como a palavra de Deus já havia prometido. Irmãos, estamos próximos do último sopro de Deus na face da terra, até que Ele venha. Alguém comigo aqui, diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Agora você imagina a pressão no dia 31. Eu falei com o time, se tem pressão antes, imagina durante. Até policiamento em torno do gerador a gente está colocando, irmão. É nesse nível de pressão que a gente está. É esse tipo de guerra que a gente está enfrentando. E se sabotarem, e se desligarem, e se cancelarem, e se fizerem. Agora sabe qual igreja no Brasil vai ter essa pressão dia 31 de dezembro? Pela misericórdia, nesse ano, só a nossa. Que a gente vai ser apresentado como primícia pela primeira vez na história.
uma virada televisionada por mais de 6 horas de transmissão ininterrupta. Escolha sua pressão. Sabe quantos estádios foram quase fechados para a virada de ano desse ano? Tem quem diga: pastor, eu não queria estar no seu lugar. Eu queria estar nesse lugar. Porque eu já tive no lugar de fazer compras e não ter dinheiro. Já tive no lugar de sonhar uma igreja e não conseguir alugar um espaço. Já tive no lugar de estar com um carro com IPVA atrasado, levando pastores que iam pregar na igreja que eu era líder de jovens, orando para não ser parado numa blitz. Eu lembro de uma vez que eu estava levando o pastor Costa Neto. Fernandes, você pode levar ele no hotel? Posso. E eu achei que seria por Niterói. Onde que ele está? Está na Barra. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Eu com o IPVA atrasado, diante de Jesus, eu fui orando em línguas de Niterói até o Rio. Senhor, que eu esteja invisível aos olhos dos policiais. Eu nem orei por bala perdida pelos inimigos, irmão. Eu estava preocupado, era de parar numa blitz. Que eu falei: imagina se a polícia me para. Hein, Danilo? Se eu sou rebocado, que vergonha. Diante de Jesus, o que eu vou falar. Vira uma esquina, lá no Rio já, blitz, um monte de policial, um monte de reboque do Detran. Cara, minha boca ficou branca. Eu falei: Senhor, eu orei tanto, nem para o Senhor confundir o ex e me jogar em outro lugar. Cara, o cara manda encosta. Aí eu, angustiado, abaixo o vidro, ele fala assim: e aí, como é que vai ser, pastorzão? Aí eu: você me conhece? Claro que eu te conheço, você que me batizou. Eu falei: ei, filhão, como é que você tá? Aí depois vai sair na notícia que o pastor deu um mau testemunho, que foi liberado. Calma. O policial nem pediu para ver o documento. Pastor, vai lá que hoje a gente quer pegar bandido. Eu falei: glória a Deus, irmão, Deus abençoe, bom trabalho. Eu sei o que é, irmão, orar para não ser pego numa blitz, servindo ao Senhor e fazendo a obra. Eu sei o que é ser caluniado por gente no Instagram falando que o seu dízimo está pagando o meu carro, mesmo sem saber que a gente tem empresas. E o primeiro CNPJ foi aberto com 17 anos de idade, que eu fui dispensado do serviço militar porque já tinha CLT que dependia do nosso trabalho, da nossa empresa. Irmão, você sempre vai viver pressões. Você que é empresário, irmão, que montanha russa que é ser empresário no Brasil. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Tô pobre, tô pobre. Agora vai, picanha vai ficar barata. Não, pera aí. Alarme falso. Não, agora o dólar, meu Deus, 4,80. Não, pera aí, vai bater 7. Jesus. Não sei se você viu, e não é sobre política que eu tô falando sobre empresário no Brasil, amém? Tá uma guerra para ver o que bate primeiro 7, se é a gasolina, se é o dólar, eles estão se pegando faz tempo. Tô rico, tô pobre. Irmão, se você é empresário no Brasil, você é um guerreiro, você merece um troféu. Você é CLT também, só Jesus na sua vida. Você é mãe, você merece um troféu. Não é fácil criar filhos. Você é marido, irmão, você é homem de uma mulher só, você é fiel à tua esposa. Glória a Deus pela tua vida, você é um remanescente nessa geração perdida. Você é professor, irmão, você tinha que ser recebido de pé e de salva de palmas toda vez que chega em casa. Tem que ficar educando o filho mais educado dos outros. Alguém está comigo aqui? Todo mundo enfrenta algum tipo de pressão. Se é músico, tem que ficar suportando o pastor que nem sabe cantar, falando qual que é a próxima música. Amém, gente? É o desabafo. Vocês estão rindo por quê? Não entendi. Agora é a hora que vocês falam: não, pastorzão, não, tamo junto. Amém. Escolha sua pressão. Tudo exerce pressão. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu tenho 15 minutos. Alguém consegue ouvir mais 15 minutos dessa mensagem? Diga amém. 11 mil famílias online. Você pode celebrar mais de 10 nações conectadas com a gente. Espanha, Moçambique, Suíça, Austrália, Itália, Suécia, Angola, Brasil, Portugal, Estados Unidos. Vamos, será que alguém pode fazer barulho? Fala comigo, a pressão é um privilégio. O que a pressão faz, pastor? A pressão gera aceleração. Olha para mim. A pressão te acelera. Se você quer ir rápido em 2025, muito cuidado com o tipo de oração que você faz.
Porque eu tenho profetizado que viveremos 10 anos em um, mas se você quer viver 10 anos em um, vem o pacote. Irmão, 10 anos de crescimento em um é como você no dia que casou com a tua esposa. A tua sogra faz parte do pacote, amém? O teu cunhado faz parte do pacote. Você quer 10 anos de crescimento, você vai ter 10 anos de luta, de levante, de tribulação. Isso faz parte do pacote. Muitas vezes a gente quer ter uma fé seletiva. A fé seletiva abraça a glória de uma vitória, mas não quer ser exposto ao desafio de uma batalha. A fé seletiva quer viver a bênção de ser comunidade. A palavra de Deus diz: plantados na casa do Senhor florescerão nos seus átrios. Mas não quer viver o discipulado e não quer ser alinhado, exortado ou submisso. A fé seletiva quer a melhor parte de todas as coisas. Mas eu vim aqui para te lembrar que você precisa entender que nem tudo são flores. 2025 eu tenho profetizado, é o ano da aceleração de Deus. 2025 é o ano da provisão sobrenatural. 2025 é o ano da expansão geográfica. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Irmão, guarda o que eu vou falar. Eu estou profetizando aqui. Estamos debaixo de uma unção de conquista. Os próximos 5 anos é a palavra que eu recebi. Onde colocarmos a planta dos nossos pés, se reivindicarmos, o Senhor nos dará por herança. A palavra de Deus diz: pede-me e eu te darei nações por herança e os confins da terra como a tua propriedade. Pai, nós te pedimos, nos entrega São Paulo por herança, para que possamos proclamar o teu evangelho e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, para que enfermos sejam curados, cativos sejam libertos, para que homens que estão pensando em tirar a própria vida entendam o chamado que tem e o nome que carregam no teu reino. Pai, nós declaramos: as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Alguém comigo aqui diga amém. Aleluia. A pressão gera aceleração. Hebreus 10:39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você sabia, Lagoinha Alphaville, que a pressão é um dos maiores catalisadores de crescimento da igreja? Tem um historiador, não era cristão, se chamava Flávio Josefo. E em um dos seus registros históricos ele fala que cada gota de sangue de um cristão que caía sobre a face da terra era como uma semente do evangelho. Quanto mais perseguiam a igreja, mais ela crescia. O primeiro mártir, Estevão, foi apedrejado e a glória de Deus brilhava sobre a sua face. Acharam que iam parar a igreja quando ela começou a se reunir em lugares escondidos. A igreja começou a cultuar de forma subterrânea. Existem hoje na China milhares de igrejas subterrâneas que adoram a Deus em secreto. Hoje pela manhã tinha família da China conectado com a gente. De vez em quando algumas famílias de lá postam a Bíblia na língua deles, a Bíblia em mandarim, a Bíblia em outras línguas, e eles assistem de lá via VPN. Eu não sei como é que eles fazem para conseguir acessar, mas eles assistem, eles cultuam. Existem milhares de pastores na China pregando o evangelho. Existe algo que nós chamamos de janela 1040. É um lugar na geografia do planeta Terra em que os regimes, sejam militares ou políticos, perseguem a pregação do evangelho. Pastores são enforcados, apedrejados, perseguidos, porque pregam a mensagem. Mas existe um fenômeno. Em todos esses lugares, a despeito da perseguição, a igreja de Jesus só aumenta, só cresce, não para. Tacaram fogo em um bairro inteiro na tentativa de criar uma animosidade entre o povo e os cristãos. Nero incendiou um lugar para começar uma perseguição. Os cristãos, eles foram empalados, e em alguns momentos da história foram usados como matéria-prima para tochas humanas que iluminavam a cidade. Foram lançados aos leões. Quando a gente lê a história de Daniel, a gente precisa entender que no Coliseu isso aconteceu várias vezes. Cristãos eram
eram despedaçados, destroçados como parte do entretenimento do povo. Mas onde nós estamos? Estamos em 2024, podemos pregar livremente o Evangelho no Brasil e em vários outros lugares do mundo. E por mais que haja perseguição, a igreja de Jesus não para. Ela é imbatível, ela é inabalável, ela é invencível, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. E é isso que eu profetizo sobre você. À medida que você caminhar debaixo de uma palavra de Deus, por mais que haja resistência, não há quem possa resistir um homem que caminha debaixo de uma palavra de Deus. Você e a sua casa permanecerão inabaláveis. Eu declaro em nome de Jesus livramentos de Deus sobre a tua casa, Deus guardando a tua entrada, Deus guardando a tua saída. O sangue do Cordeiro que lavava os umbrais das portas no passado, para que o anjo da morte não entrasse, eu declaro em nome de Jesus lavando você do alto da cabeça à planta dos pés. Seja do teu trabalho, na tua empresa, seja onde for, aonde os seus filhos forem, nós declaramos em nome de Jesus livramentos de Deus. Você guardado, escondido, protegido, selado, ungido. Aonde você for, se sentirá um cheiro de óleo fresco, um bálsamo sendo derramado sobre a tua cabeça, pensamentos sendo desacelerados, a sua mente sendo alinhada, o seu coração sendo alinhado ao coração de Deus, a sua agenda sendo alinhada à agenda de Deus. Em 2025 eu profetizo, eu declaro: você não vai correr atrás do vento, você não vai gastar tempo com coisas que não são de Deus para você. Você vai ser assertivo. Receba espírito de sabedoria, excelência. Você e a tua casa correrão e não se cansarão. 2025 nós declaramos pelos olhos da fé, já é o melhor ano das nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia. Isaías 40, 22 diz assim: ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O que a palavra está dizendo é que tem batalhas que a gente olha da terra e a gente acha são invencíveis. Olha para mim. Homens poderosos que a gente olha da terra e a gente fala são intransponíveis. Esse homem é forte demais, essa muralha é alta demais, essa tempestade é forte demais. Mas a Bíblia está ressignificando algumas coisas, dentre elas o tamanho do Deus que a gente serve. A Bíblia fala que Ele olha sentado no seu trono e Ele vê todas as coisas na terra como se fossem gafanhotos. Aquilo que parece impossível para a gente, Deus olha, e para Ele não é mais uma questão de impossibilidade. Basta uma palavra dEle e o mar se abre para o povo passar. Basta uma palavra dEle e o fogo não te queima e a espada não te fere. E eu acredito que o motivo pelos quais muitas vezes a gente fica angustiado é porque a gente está olhando demais para os nossos gigantes e a gente está olhando de menos para as nossas promessas. Eu amo essa frase do Max Lucado. Eu já falei tantas vezes que já dá até para eu requisitar a autoria dela. Ele diz que se olharmos para os nossos gigantes, tropeçaremos, mas se olharmos para o nosso Deus, os nossos gigantes é que tropeçarão. Alguém está comigo? Diga amém. Gênesis 50, 20 fala: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Tiago 1:2 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe, uma das coisas que a pressão gera em você é a maturidade. A pressão transforma meninos em homens. Vamos ser sinceros, tem pressões que há 10 anos atrás tirariam teu sono, hoje elas nem te incomodam mais.
Tem pessoas que há 5 anos atrás elas te deixariam em crise, hoje elas nem te preocupam mais. Igreja, entende isso. A verdade é que Deus não apequenou os nossos gigantes, Deus agigantou os seus heróis. Os seus gigantes não estão menores. Você que está mais forte, você que está mais preparado, você que está mais fortalecido, você que não é mais como era, não se move como se movia, não pensa como pensava. Paulo fala, quando eu era menino eu pensava como menino, eu agia como menino. Não somos mais meninos na fé, nós fomos feitos filhos de Deus, homens de Deus. Caminharemos pela fé, romperemos pela fé, nos moveremos pela fé. Alguém comigo aqui diga amém. O Charles Spurgeon diz algo que eu acho que tem muito a ver com o momento atual da nossa igreja. Charles Spurgeon, ele diz assim: não somos o caramelo da terra, somos o sal da terra. Algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Irmão, entende isso? Não somos caramelizados, o evangelho não é adocicado. E é por isso que o mundo quer nos cuspir. E de fato, somos uma denúncia. Um homem fiel dentro de uma empresa em que todos os homens são... Como é que eu posso usar um termo sem ser muito chulo? Adúlteros é muito leve, eu queria ir um pouco mais fundo. Corruptos também está... Você vai entender, amém? Pensa em algo que não pode ser falado de púlpito. Você é uma denúncia. Todos os seus amigos estão naquele grupo de WhatsApp que tem fotos, você já sabe qual tipo, e você é o único que não está lá dentro. Você é uma denúncia. Irmão, vou falar algo que tem até viralizado em corte de WhatsApp, muita de podcasts, muita gente tem falado sobre, mas a gente precisa entender que isso é uma verdade. Você tem que ter dificuldade de ter sócios que são adúlteros. Se ele não honra o juramento que fez no altar diante das testemunhas que ele mais ama, você acha que ele vai honrar a sociedade que fez com você? A gente precisa ressignificar algumas coisas. Você é uma denúncia, você é a luz do mundo, você dissipa as trevas, você é sal da terra, você tempera e muda os lugares onde você entra. Você não é quem você era, você não pode fazer o que você fazia. Ei, irmão, você é diferente, ou pelo menos deveria ser. Alguém comigo aqui diga amém. E quando você decide ser diferente, isso exerce pressão. A Bíblia fala, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fala para quem está do seu lado, você não é um caramelo, lindão. Você é salgado, você é luz, você é filho. E aonde você chegar, algo tem que acontecer. Vamos, profetiza para alguém perto de você. Algo vai acontecer na tua casa esse ano. Algo vai acontecer na tua empresa esse ano. Algo vai acontecer no teu ministério esse ano. Algo vai acontecer em Barueri, São Paulo, Brasil nesse ano. Algo vai acontecer. Vamos lá, Goiânia, declare com autoridade. Algo já aconteceu. Aleluia. Aleluia. 2 Timóteo 4,17 diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Vamos, levante as suas mãos, deixa eu profetizar a palavra sobre você. Feche teus olhos, feche teus olhos, curva tua cabeça. Salmos 126:5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão.
Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Josué 1:9, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Salmos 27, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 33:18 diz: mas o Senhor protege aqueles que o temem e os firmam na esperança do seu amor, para livrá-los da morte e para garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção, e nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. 1 João 5,4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Salmos 28:7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, e nele o meu coração confia, e dele eu recebo ajuda. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 37:3 diz: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá, e Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia ficará claro que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Salmos 34:4 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, porque os que olham para Ele estão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações, porque o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e Ele os livra. Então provem e vejam como o Senhor é bom, e como é feliz o homem que nele se refugia. Será que alguém pode dar um prato de liberdade nessa noite? Feche teus olhos, eu quero orar por você. Você que tem enfrentado pressões e parece que vai sucumbir a elas. Pressões na família, pressões no trabalho, pressões na tua identidade. Eu vim aqui só para te lembrar que se você fixar os seus olhos no autor e consumador da sua fé, vai ficar tudo bem. O salmista diz: eleva os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não se cansa, não fica exausto. Os olhos dele estão sobre toda a face da terra. Ele recompensa cada um segundo a sua semeadura. Ele leva a sua presença em juízo cada palavra contrária liberada sobre mim. Ele quebra toda arma forjada contra mim. Ele dissipa trevas que avançam contra mim, porque sobre os filhos de Deus há uma proteção de Deus. Você é dele e o inferno não toca. Você encontrou um refúgio, uma fortaleza, um socorro presente na hora da angústia. Você está escondido em uma torre forte, e agora para tocar em você precisarão tocar no Deus que te cobre. Para ferir em você precisarão ferir o Deus que te guarda. Você está no lugar mais seguro que poderia estar, correndo riscos com Deus. Você vai aprender a acalmar tempestades. Você vai aprender a derrubar gigantes. Você vai aprender a
enfrentar o poder do fogo, mas não se engane, Deus não vai tirar os gigantes, a tempestade e o fogo. Você vai aprender a romper com ele, vencer com ele. Deus não quer infantilizar a sua igreja, removendo da nossa jornada a oportunidade de testemunhos de fé. Não, 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 não. Deus quer amadurecer a sua própria igreja, dando no meio desses desafios testemunhos do Deus do livramento, o Deus do escape, o Deus do socorro, o Deus da última palavra, o Deus que te viu quando ninguém via, o Deus que fez o que ninguém poderia fazer. Então feche teus olhos em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Pai, eu declaro sobre cada homem, cada mulher nesse auditório, sobre cada família representada, sobre cada nação conectada, o teu bálsamo sobre nós nesses dias, a tua bênção sobre nós nesses dias, o teu livramento sobre nós nesses dias. Nos livra de todo acidente,